A tradição de várias escolas iniciáticas do passado falam que o homem tem 7 corpos: corpo físico, corpo energético ou corpo sutil ou etérico, né? Corpo emocional, corpo mental, e depois tem uma tríade superior: mental concreto, mental abstrato e o Cristo interno ou eu superior. Dentro desse estudo, aparece dentro da área da saúde a antroposofia, medicina antroposófica, tem até uma medicina antroposófica. Nós vamos falar um pouco hoje sobre antroposofia, não na área médica, mas na área terapêutica. Rudolf Steiner, esse é o nossa base, nossa ponto de partida do programa de hoje, que está começando agora. Boa noite, começa aqui mais um programa Salutes, transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil. Canal 20, nossa TV, Oi TV, canal 28, Claro via Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas Salutes, depois de exibidos, ficam disponíveis tanto na íntegra quanto em trechos compactos, com os melhores momentos, em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. Todas as chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequência a serviço da vida. A loja JC Baldan tem todas as máquinas da Nova Ciência que aplicamos também no nosso consultório, e na Essential Energy você pode ter uma indicação de vários florais com muito boa intensidade no tratamento, clicando no cupom JC Baldan, que você vai ter um desconto especial. Então, como eu disse na abertura, nós vamos falar hoje sobre antroposofia. Para tratar desse assunto, tenho o prazer de receber a Lívia Costa, que é uma amiga, uma colega, fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, tem formação em antroposofia e terapias externas na Alemanha e no Brasil, formou-se em hidrocolon terapia no Brasil e Estados Unidos, ozonioterapia na escola cubana e espanhola, pós-graduação em tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. Fomos colegas, inclusive, nessa pós-graduação. Biorressonância com o Dr. Nelson Modesto, que sempre está aqui com a gente, também fiz esse curso também com ele. Constelação familiar com o Dr. Renato Bertatti e aromaterapia. Muito boa noite, Lívia Costa, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vindo aos Salutes. Boa noite, é um prazer imenso, um prazer todo meu. É muito bom. Nossa, a última vez faz tempo, né? Faz quanto tempo? Eu acho que 2018, por aí. Olha, 2018 e 2019 a gente fez a formação da Nova Ciência, lá com os nossos queridos Alexandre e Fernanda, que foi fantástico, 2 anos fantásticos mesmo, com todos aqueles aparelhos, aprendemos a mexer em tudo. Aí depois teve uma pausa, 2020, lembra? Sim. Comecinho, voltou pandemia, agora, né? Exatamente. E a gente fez nessa época, imagina que a gente fez em 2018. E olha que está no ar até hoje, tá eu recebo contatos até hoje daquele programa que a gente fez lá. Isso é fantástico, né? Da Espanha, de Portugal, do Brasil inteiro. Muito obrigada e obrigado de novo pelo convite. O Salutes está no ar desde 2009, tinha o patrocínio do Kunio Inamoto, né, da Quantum Bio. Isso em 2009. Ele fala que até hoje ele recebe... Pois é, e eu estou fazendo agora a pós-graduação dele. É maravilhoso, Dr. Kunio, exatamente, maravilhoso da Quantum Bio, tá maravilhoso, tá? Estou ainda começando, uma fase mais. Transmita um abraço a ele, porque Pode é uma deixar. Pessoa especial, a gente tem Pode muito deixar, querida. Perfeito. Lívia Costa, eu gostaria que você começasse a falar um pouco o que é antroposofia. Né? Sofia é o conhecimento, o antropo está ligado ao homem, a origem do homem, o conhecimento do homem. Eu participei da eubiose durante muitos anos, inclusive fui instrutor lá com muita honra. E lá a gente estuda tanto a antroposofia como a cosmogênese, né? A antropogênese e a cosmogênese. A gestão do cosmos e dentro da gestão do cosmos a gestão do homem. É isso? É isso.
É isso. Então, a gente, para falar de antroposofia, a gente tem que falar do Rudolf Steiner, né? Sim. É um pesquisador, filósofo e é uma pessoa impressionante. E desde criança ele tinha já uma facilidade de contato com os mundos superiores, os mundos espirituais. E foi desenvolvendo isso. Ele começou na teosofia e depois, por alguma, eu acho que por um desenvolvimento mesmo, ele passou então, ele fundou a antroposofia. E a antroposofia, para mim, é uma coisa impressionante. Eu conheci num momento biográfico, que também isso faz parte da biografia muito importante da minha vida, e a partir daí é o meu norte. Sempre foi a partir de 35 anos. E então, eu comecei como paciente da antroposofia e depois me interessei pelas terapias e fui desenvolvendo as terapias que a gente chama na antroposofia de terapias externas. Então, que são os banhos, os enfaixamentos, as fricções, escaldapés também e a hidrocola. A hidrocola, na antroposofia, chamava banho intestinal. Era, era assim, todo mundo que entrava na clínica para fazer um tratamento, desintoxicar, etc., começava com a alimentação e a limpeza do intestino. E aí me interessei por todo esse lado. Mas o fato da antroposofia, na verdade, é o quê? Uma abordagem do paciente, uma abordagem da saúde, do metabolismo? O que é a antroposofia Então, nesse sentido? é muito mais amplo. É considerada ciência espiritual. Então, tem toda a parte espiritual, toda a parte de palestras. Ele deu muitas palestras, editou muitos livros nesta área da espiritualidade. Mas, além disso, a antroposofia abranja praticamente, ele falava que uma filosofia só é boa se ela favorece, se ela beneficia a vida do ser humano. Então, você tem a antroposofia na agricultura, você tem na arquitetura, você tem na medicina, tem na pedagogia. Na medicina, né? Então, na medicina, na pedagogia, você tem pedagogia curativa, pedagogia Waldorf e pedagogia social, que é para empresas. Aí você tem também e todas as terapias da medicina, que são inúmeras, inclusive as terapias externas, mas tem quirofanética, tem euritmia, canto, muita coisa voltada para essa área da medicina. Depois você tem na farmacologia também, você tem laboratórios especialistas nas medicações antroposóficas, né? Que na Alemanha o principal é a Vala, no Brasil é a Veleda e, pasme, o único lugar no mundo que tem um laboratório, que não são esses dois alemães, é no Brasil, chama Sirimin, e é um laboratório da Marilda, esqueci o nome do esposo dela, da Marildinha, e eles, então, fizeram uma nova farmacologia no Brasil. Então, isso é uma coisa, assim, muito impressionante. E aí você tem a antroposofia voltada também para os estudos e para a religião. Existe uma igreja, vamos dizer, para quem ainda vai nas igrejas, que se chama Comunidade de Cristãos. Então, se você quer participar de um movimento religioso ligado à antroposofia, é a Comunidade de Cristãos. E é isso, tem assim, vários campos do conhecimento do homem, como que se, assim, banhados, como se inspirados pelo Rudolf Steiner e pela antroposofia. Agora, essa abordagem que eu me referia no início do programa é exatamente isso, né? Isso. Porque tem o corpo físico e que nem a acupuntura, por exemplo. A acupuntura trabalha no corpo energético ou no corpo vital, que seria o duplo etérico dos espíritas, mas é o corpo etérico, que seria o segundo corpo, o corpo energético. Ele atua tanto no metabolismo fisiológico, no físico, quanto na questão emocional e mental, que são os dois corpos superiores. A antroposofia também faz isso, né? Exato. Na antroposofia você tem esses quatro, que são os principais, que a gente chama de quadrimembração, mas você também tem os três que é referente só ao corpo físico,
Então você tem o corpo físico, etérico, astral e o eu. Mas depois você tem a trivibração, que é o sistema metabólico, rítmico e neurosensorial. Então, o médico, quando ele vai fazer uma avaliação, evidentemente eles são médicos, tem os exames, tem tudo que eles pedem também, mas tem esse olhar para o que está influenciando o quê? O físico no mental, o físico, sabe? Então, tem todas muitas Abordagem, ligações, e depois todos os órgãos, a fitoterapia, porque, por exemplo, o tratamento do câncer, que é feito com o viscum é de determinada árvore para determinado tipo de câncer. Então, não é qualquer viscum. Então, o médico, principalmente os que trabalham com isso, tem que saber exatamente qual é o tratamento voltado para aquele nível, né, para daquela parte do organismo do ser humano. E aí entram também as terapias. Porque, por exemplo, se você vai fazer um médico, através de uma sugestão médica que o terapeuta vai agir. Depende também em qual terapia. A terapia como eu faço, ou, por exemplo, uma terapia artística. Então, através da psicologia, você tem uma terapia artística para aquele determinado paciente. Então, isso é um universo assim com muitas nuances, muitas ramificações. Então, o médico é impressionante, porque ele tem que dominar tudo isso, todas as terapias, toda a farmacologia antroposófica e mais a parte médica alopática, né? Porque é diferente, ele tem aquela formação, mas depois ele amplia. Na antroposofia, a medicina se chama a arte médica, porque é uma ampliação da medicina. Sim. Eu fico fascinada, né, com o trabalho dos médicos, que é muito impressionante. A acupuntura também é um pouco isso, né? Eu costumo dizer que, na verdade, quando a gente inicia várias coisas, eu chamo de arte terapêutica também a acupuntura, porque a gente inicia em alguns pontos e fecha em outro, faz um circuito eletrônico, energético, mas eu costumo falar que a gente desenha um quadro, né? Porque você faz um redirecionamento energético e você muda a paisagem daquele físico, mexendo tanto fisicamente quanto energético, emocional e mental. Exato. Agora, como é que são as suas terapias? Você falou em massagem, fricção... É verdade. Então, as terapias externas da antroposofia. A escola principal é na Alemanha, em Bad Boll. Então, naquela época, eu comecei aqui no Brasil e fiz uma parte aqui no Brasil e depois fui para lá e fiz tudo de novo. Para voltar com essa formação. Mas as terapias externas são os banhos, e quando eu falo banho, assim, infelizmente a gente não tem mais, mas nós tínhamos uma banheira de aço inox enorme, e a pessoa tem que ficar deitada na horizontal, e existem diversos tipos de banhos. Então, você pode fazer, por exemplo, para uma criança ganhar peso, para um adulto, um senhor, uma pessoa mais debilitada. Você pode colocar ovo, leite, limão, você pode fazer uma nutrição através dos banhos e a pessoa ganha peso. Você pode fazer com ondas só, você pode fazer com escovação na pele, no sentido da circulação. Você pode fazer só com aromas. Então, para isso, a gente tem um dispersor de óleo que é feito por sopro na Alemanha. Tem uma pessoa só que faz isso, e ela faz um tipo de um aparelho de vidro que o óleo essencial ele entra nesse aparelho e sai uma molécula. E essa molécula ela dispersa na água. Então, quando você faz esse banho com um dispersor de óleo, você não tem bolhas de óleo na água. Você tem uma capa finíssima e quando você põe o paciente, aquele óleo é absorvido pela pele. Quer dizer, ele não fica concentrado, ele fica diluído Ele fica diluído na água. No espelho. E aí você faz os movimentos que na água são movimentos também específicos para você energizar a água.
enfim, esse banho, e depois tem banhos, principalmente para criança, né, que põe a medicação lá, a criança mergulha, e é uma farra, é um negócio. Não tem mais essas banheiras? Não, não tem mais. Era uma única banheira dessas. Eu não conheço no Brasil mais, mas era na Clínica Tobias, que eu fiquei 20 anos lá, e a maior clínica antroposófica do Brasil. Mas infelizmente fechou faz Fechou 2 a anos. clínica? Fechou. Fechou a clínica faz 2 anos. Um, uma série de fatores. Então a gente está sem a banheira, eu estou sem a banheira, E não dá eu pra queria ir. tanto que tivesse um lugar, sabe, que pudesse a gente fazer isso, porque a gente não tem onde fazer os banhos mais. E não pode ser uma banheira de porcelana? Não pode ser outras banheiras normais? Pode, mas não é a mesma coisa, mas Não, pode. né? Eu vou pedir licença para a Lívia para anunciar o curso de pós-graduação em Biofísica e Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde do Instituto Bem e Nova Ciência. Esse curso de pós-graduação é reconhecido pelo MEC. São 2 anos de muito conteúdo e informações nas áreas de intoxicações por metais tóxicos, vírus, bactérias e protozoários e parasitas, anamnese, interpretação de exames laboratoriais e biorressonância, bioenergética de alimentos, oligoterapia, potentizer, emoções e vícios mentais, fisiologia hormonais, odontologia integrativa, doenças autoimunes, microscopia de campo claro e escuro, inovações em tecnologias e inteligência artificial na área da saúde. As informações e inscrições com a gracinha da Lauren pelo 11 95 687 5835. 11 95 687 5835. A qualquer momento você pode fazer, inclusive por módulos, você não precisa fazer o curso todo, depois você vai tendo crédito e você vai refazendo as aulas até conseguir o diploma de formação. Então, mais informações, falem com a Lauren, a gracinha, 11 95 687 5835. Muito bem, no programa de hoje estamos recebendo Lívia Costa, fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, com formação em antroposofia, terapias externas na Alemanha e no Brasil. Óbvio que a pele é um grande órgão de absorção, o maior órgão do corpo. Né? Então, e também é um grande absorve, né? Exatamente. Então, e os resultados dessa prática? Os resultados são impressionantes. Conta alguns. São muitos. Por exemplo, como eu te falei, né? Pessoas que precisam ganhar peso, pessoas que estão com uma patologia, uma doença e perderam muito peso e precisam ganhar peso. Por exemplo, a gente faz no banho, tá? Fora a alimentação, e fora a gente também conseguia levantar a pessoa, engordá-la, né? Aumentar o peso só com os banhos. Mas você falou ovo, coloca ovo? Ovo. Ovo frito, ovo, cozido, assado. Tem que ser um ovo orgânico, né? Uma mistura de ovo, leite e limão. E é impressionante isso. É impressionante. Dá certo mesmo. A gente faz, às vezes, a gente indica para mães com bebês pequenos para fazer em casa. Na banheira mesmo? Numa bacia. Numa bacia. Só colocar lá o bebê quentinho, tudo direito. E muitas vezes a gente tirava a pessoa do banho e fazia um envoltório. Então a gente coloca, são lençóis grandes que tem já preparados ou com medicação ou com óleos, normalmente óleos da Veleda. A gente não trabalhava com óleos essenciais, trabalhava com os óleos específicos que o médico já prescrevia. E aquele lençol, ele era quente, ele saía da banheira, a gente envolvia a pessoa nos lençóis e deixava por mais 40 minutos e com uma bolsa de água quente no fígado para a pessoa dormir. O resultado é uma coisa impressionante. Então... E o lençol já estava com os olhos juntos? Os olhos e quente. Então era um perrengue, né? Porque a gente queimou muito óleo para conseguir uma forma de aquecer rápido sem queimar o tecido de algodão. Então, isso a gente chama enfaixamento, tá? Às vezes a gente fazia só enfaixamento, às vezes a gente fazia o banho junto com o enfaixamento. A outra coisa também que dá para fazer é a massagem rítmica, que é uma massagem muito delicada, é uma massagem bem breve, onde você estimula
o seu neurosensorial, o seu metabólico, você estimula o seu organismo para aquilo que o médico indicou e depois deixa a pessoa também mais uns 20 minutos, pelo menos, em repouso. Então, não é uma massagem de estímulo, não é uma massagem que você vai fazer uma drenagem ou alguma coisa assim, não. Uma coisa extremamente delicada e a gente faz com bebês, até anciões mesmo, e fantástica. Por exemplo, nessa parte de massagem e com enfaixamento, eu fiz vários para pessoas sequestradas, pessoas que estiveram em cativeiro, que tiveram, assim, com aquele pavor, com aquele horror, com aquelas ameaças e não sei o quê, elas perdem isso, sabe? Elas perdem sabe, isso que você tem em volta seu, porque aquilo lá foi ameaçado, foi invadido, a pessoa foi invadida. Né? Então a gente fazia isso, a gente fazia esses enfaixamentos assim. Às vezes tinha pessoa que falava, doutora, eu não quero que enfaixe meus braços. Então a gente fazia enfaixamento do peito para baixo. Ou às vezes não, né? Inteira, todo enfaixamento assim. E aquilo dá uma pele assim para a pessoa. Com o tempo e a repetição da terapia, a gente vai, novamente, a gente vai recuperando, sabe, assim, abraçando a pessoa. É como se fosse um abraço amoroso assim, na pessoa. Só você fazendo para você ver. A temperatura, uma temperatura muito gostosa, depois a gente coloca um cobertor por cima. Já estou dormindo aqui. Está me dando sono já aqui. Mas é muito bom mesmo. Imagina, estou imaginando aqui. Todo mundo gosta. E depois para você levantar a pessoa, fulano, que dá, Mas é muito legal isso. Então, essa é a massagem. A massagem rítmica. Tá, a massagem rítmica mesmo. Você está falando do enfaixamento. Então, eu tenho banho, na sequência, né? Eu tenho banho, tenho enfaixamento e tenho a massagem. Tem a massagem. A gente não faz tudo no mesmo dia, mas, por exemplo, um banho com enfaixamento é perfeito. Tá? O enfaixamento com a massagem é perfeito. E a gente tem uma outra possibilidade terapêutica também, que é a possibilidade de você fazer uma fricção de órgãos. Por exemplo, a pessoa está internada e aí, depois do almoço, você vai e faz uma fricção com uma determinada pomada que o médico também indica. A gente chama de fricção, ou de fígado, ou de rim, o estômago, ou costas. Então, tem várias possibilidades. Com óleo também, com óleo. As fricções normalmente são feitas com pomadas, da Veleda também. Só a Veleda tem, a gente trabalha com cobre, lavanda, anica, a gente trabalha com várias, tudo conhecido, mas é prescrito, né? É prescrito pelo médico, porque tem uma determinada proporção, tem uma determinada, é feita de uma determinada forma, por exemplo, para você colocar no fígado. A pessoa estando internada, você coloca ela, faz a fricção, coloca um tecido de algodão e coloca uma bolsa de água quente por cima, para ela fazer a digestão, tá? Para ela ter aquele momento coração, sabe? Aquele momento meio-dia, na paz, né? E aí ela dorme e fica. O que o terapeuta procura, eu acho, não só a absorção das substâncias, né, através, por exemplo, do óleo no tecido, do óleo na banheira, das pomadas, do óleo, não sei o quê, fazer esse corpo calórico, dar essa proteção novamente para o paciente. Tem uma abordagem psicológica, inclusive, né? Sem dúvida. Imagina, isso parece que você está no cueiro. Sabe aquele cueiro da mãe, antigamente? Tal, parece aquele negócio, aquele envoltório que a criança fica assim... Parece um útero. Protegido. Isso aí, né? Isso! Bom, então você é demais. Você é demais. Porque eu
estava esquecendo disso já. Não, e porque... Vou te contar uma história. Pera. Não, pera aí que eu vou perguntar, porque eu acho que vai responder a sua... Fala. Eu quero saber se teve casos de regressão em tratamentos desses. Não, eu pelo menos nunca tive. Não, regressão, digo a idade infantil, por exemplo, trazer conteúdos... Nossa, sem dúvida. Mas isso é trabalhado na terapia artística. Porque quando a pessoa está nesse clima, eu tenho amigas maravilhosas de terapia artística, artistas mesmo, então que vai levando através da pintura, através da modelagem, principalmente, porque não só a pintura, modelagem, escultura, então vai levando mesmo a pessoa. A pessoa vai fazendo essa terapia e vai indo. E aí que você ia falar? Eu ia falar, pois é, então eu estava na Suíça num congresso e apareceu lá um médico, não me lembro, alemão, suíço, não me lembro, e ele falando assim, aí eu nunca tinha pensado, né? Eu pensei, cara, mas que coisa incrível. Ele falou assim, que quando o médico, ele indica o banho, ele está fazendo com que a pessoa volte para o útero da mãe, onde ela tem a imagem da saúde perfeita. Uau! Falei, que coisa! Eu nunca tinha pensado nisso. Eu já fazia banhos. E eu acho que ele me copiou, esse médico. Acho que sim. Eu já tinha feito assim, um monte de atendimentos, um monte de tudo. Mas aí eu comecei a perceber como que é na prática isso. Sabe? Como essa água, com esses movimentos... Sabe que são movimentos que a gente faz lemniscatas assim na água, uma coisa super delicada. Como que será que é esse movimento que tem, não é? Do líquido amniótico com a respiração, né? Com o batimento cardíaco. Me veio muito você contando isso, me veio muito isso. Não, eu tinha esquecido. Imagina uma coisa tão importante. É verdade. Então, isso é uma coisa fantástica também. Muito, muito, muito legal. E funciona bem. E a hidrocoloterapia faz parte? Então, a hidro, como eu te falei, eu fazia há muito tempo antes, mas lá se chamava banho intestinal. Então, era precário, era uma situação precária, nunca mais ninguém quis fazer porque era medieval. Graças a Deus, depois eu conheci a hidrocolo e aí eu levei a hidrocolo para a clínica, mas era um tipo de uma tábua de colema, era um tipo de trabalho com um reservatório muito grande, com chá, normalmente era feito com chá, vinha o tubo, a pessoa estava sentada no vaso sanitário, aí ela colocava uma coisa que não era uma sonda, era bem esquisito, amarrado com barbante, enfim. Mas a gente saía, deixava a pessoa, e a pessoa então deixava aquele chá por gravidade entrar nela com a pressão da gravidade e ela já estava no vaso sanitário, ela já eliminava. Era assim, uma lavagem. Né? Era uma lavagem, era um enema, meio tábua de colema, né, aquela prancha lá, podia ser. Mas ninguém mais queria fazer porque era medieval o negócio. E aí foi que eu conheci um jornalzinho desses de restaurante vegano, sabe? Não tem aqueles jornalzinhos que eles davam? Antigamente tinha. Falei, cara, e cura não sei o quê. E era assim, depressão, eu não trato se a pessoa não fizer 10 sessões de hidrocolo. Falei, hidrocolo, o que é isso? Tal. Aí eu fui atrás, era o Tiago e a Solange. O Tiago era Tiago Almeida, um médico, aqui em São Paulo. Fui atrás e comecei a estudar isso daí. Esse é um assunto que a gente vai tratar no próximo programa. Eu quero agradecer muito a presença da Lívia Costa. Obrigada. A gente já encerrou o nosso horário, estouramos o horário antes do Neto entrar aí batendo na porta. A gente vai encerrar aqui. O programa Salutes, exibido toda sexta-feira, às 18 horas, na Com Brasil, canal 20, nossa TV, Oi TV, canal 28, claro, Vem Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra 239. O programa na íntegra e os melhores trechos compactos ficam em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. Todos os programas têm chamadas no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcboldan.acupuntura. O Salutes tem um patrocínio da Nova Ciência, líder
em equipamentos de medicina integrativa e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Até a próxima sexta.